A gente vai estar falando sobre o arquiteto. Arrasta para o lado, fazendo favor, Bia. Então, o arquiteto é o profissional responsável pela criação de projetos da casa, edifício, estabelecimento comercial, entre outros. O objetivo do seu trabalho é planejar e organizar as áreas internas e externas dos mais variados ambientes. O projeto deve. Calma aí, só um minuto que eu não estou enxergando. O projeto deve obedecer a uma arquitetura funcional que proporcione conforto, seja esteticamente bonito, mas sem precisar agredir o meio ambiente. O maior triunfo de um arquiteto é proporcionar harmonia entre iluminismo, móveis e ventilação. Ah, estou falando isso, obrigado. Onde um arquiteto atua? O arquiteto pode atuar em áreas dentro da profissão, porque é uma profissão bem generalizada. Algumas áreas de atuação são na preservação do patrimônio histórico, no planejamento urbano e na área regional mesmo. Na arquitetura de interiores, entre outros. O profissional possui oportunidade de trabalho tanto do setor público ou privado, sendo esse os primeiros, sendo esse o primeiro obrigatório a prestar concurso público. O mercado de trabalho do profissional sofre algumas quedas em determinadas regiões do país, por causa da saúde financeira do país. Crise, pois podem trabalhar no setor público ou privado. É importante o arquiteto manter-se sempre atualizado, porque surgem com frequência diversas novidades em relação às técnicas e materiais. No Brasil, o mercado de trabalho do arquiteto vem se recuperando e já foi atingido pelo Brasil pela grande crise econômica do país, que abalou o país. Aqui tem mais ou menos a faixa de quanto ganha o arquiteto. O arquiteto ganha entre 4.200, dependendo de cada área. Então, o arquiteto que vende também ganha uns 1.342, um arquiteto urbanista ganha uns 3.072, um arquiteto coordenador ganha uns 6.212, um arquiteto edificionar, eita, calma aí, edificações uns 6.900 e 6.190. Isso é perto do valor, não é exato o valor, entendeu, gente? Pode mudar, Bia. Arquiteto. O curso de arquitetura urbanismo, o curso de arquitetura e urbanismo é do tipo, só um minuto que eu não estou enxergando. Bacharelado e dura em média 5 anos. No entanto, alguns institutos de ensino oferecem a possibilidade de cursos com mais semestres em período integrado, reduzido ao tempo de formação para 4 anos. Nesse curso, o aluno poderá organizar e projetar espaços externos e internos, levando em consideração critérios de conforto, estética e funcionalidade. O currículo nessa disciplina de ciências exatas e humanas, a mais parte de cargas horárias do curso é composto por aulas práticas. Muda, por favor. Obrigado. E aqui, gente, são sites que a gente pegou. Cada. E eu acho que é só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. Caso vocês queiram saber mais sobre o arquiteto, entre nesses links. Desculpa. Foi nada. Bom, depois de a gente já saber tudo sobre isso, a gente achou interessante trazer um pouco sobre dois arquitetos que foram bem importantes.
O primeiro a citar é o Ramos de Azevedo. Então, ele foi um notório engenheiro arquiteto, professor e empreendedor paulista. Ele se formou na Bélgica e logo em seguida ele já retornou para o Brasil, tendo seu primeiro escritório profissional em Campinas. Ele fundou o escritório Ramos de Azevedo na capital paulista, responsável por milhares de projetos executados em décadas de atuação. Dentre as obras construídas em São Paulo pelo esse escritório, estão os edifícios que abrigam as secretarias da Agricultura e da Fazenda, o edifício do Liceu de Artes e Ofícios, o Teatro Municipal, na região central da cidade. E isso é os públicos, né? Tem os particulares, perdão. Tem os edifícios públicos também, e palacetes, sedes de fazenda. Enfim, ele projetou muitas e muitas e muitas obras, então não daria para trazer ou apenas listar todas. Essa imagem que está aí é a imagem do Teatro Municipal de São Paulo, a parte externa. Essa imagem de baixo é a parte interna do Teatro Municipal. Eu achei interessante trazer porque é de uma beleza que não se tem igual e possui uma combinação muito bela. Então, ele tem o conforto necessário e tem a beleza também necessária. Ramos de Azevedo, ele prezava muito pela qualidade técnica, então todas as etapas do projeto de construção eram consideradas do projeto à execução. Então, desde o comecinho até a finalização, tudo era vistoriado e tentavam dar o melhor e levar à perfeição mesmo. A segunda arquiteta é a Lina Bobardi, né? Ela foi uma arquiteta modernista, né? Perdão. Ela nasceu na Itália, em Roma. Ela se formou lá e depois ela se mudou para Milão, onde ela trabalhou com um renomado arquiteto da época. E esse fato fez seus projetos começarem a ganhar muita notoriedade em Milão e ao redor da Itália, tanto que ela chegou a criar seu próprio escritório. Porém, nesse meio tempo, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, então ela começou a enfrentar sérias dificuldades para conseguir novos clientes. Inclusive, por conta da guerra, ela teve seu escritório bombardeado, né? Esse acontecimento deixou ela muito revoltada e virou uma espécie de motivação para ela mudar o direcionamento da vida dela. Então, como eu disse, ela estava muito indignada com a guerra. Ela entrou para um partido comunista italiano e ela participa da resistência à invasão alemã ao país. Com o fim da guerra, a derrota da Itália e todos os traumas gerados pelo combate, ela decide que ela precisa de outro rumo para a vida dela, que aquilo não está certo, está na hora de começar de novo. Então ela se casa com um jornalista e ela se muda para o Brasil, onde ela viveu até o fim da vida. Essa imagem que eu coloquei é a Casa de Vidro, inclusive foi o primeiro projeto dela no Brasil. Foi o lugar onde ela morou com o marido dela por mais de 40 anos. Essa obra ela tem esse nome, né? Porque todas as paredes externas são feitas de vidro. Uma curiosidade é que foi a primeira casa do bairro do Morumbi, em São Paulo, né? A Lina, quando ela foi fazer esse projeto, ela respeitou muito a natureza, as inclinações e ao espaço ali que ela tinha. Então, em nenhum momento ela fez o desmatamento ou desrespeitou a natureza. É uma casa que ela é suspensa por finos pilares, eu não sei se conseguem ver na imagem. E um fato curioso também é que ela é invadida pelas plantas. Então, há uma parte aí em que não se tem o limite entre o que é o externo e o que é o interno da casa. É tudo muito misturado para que a pessoa que morasse ali pudesse ser muito ligada à natureza. Hoje em dia, ela é aberta para visitação. Então, ela recebia, né, antes da pandemia, claro, muitas visitas. E eu coloquei uma imagem mais atual, né? Tem uma imagem que ela é mais antiga e dava para ver melhor, né, o comprimento dela, mas essa foi a que melhor encaixou.
Uma curiosidade, né? Essa obra aí que está aparecendo nessa foto é o MESP, né? Que é o Museu de Artes de São Paulo. É a obra mais conhecida da Lina. Foi um projeto ousado que se tornou uma das referências de arquitetura do século XX. Esse projeto, esse museu, né, foi pensado em Liberdade, então ele tem amplas salas e pode abrigar exposições de arte com grandes variações de artefatos e tamanhos. Quanto, né, esse projeto, a prefeitura impôs para a Lina que a Avenida 9 de Julho continuasse com a vista para o centro da cidade. Essa restrição foi responsável pelo belíssimo vão de concreto característico do MESP, um vão de 74 metros de comprimento a 8 metros do chão. O MESP ele apresenta as exposições mais importantes do país e é um dos maiores precursores da cultura no Brasil. No interior do MESP, as obras elas são colocadas em cavaletes transparentes que obrigam o visitante a admirar os quadros antes de ler as informações do autor, dando essa impressão de que as obras estão suspensas, né? E é algo que chama muito atenção, né, quando você chega. A gente pode citar também outras obras da Lina, como o CESP Pompeia, Solar do União, Igreja do Espírito Santo, Teatro Oficial, Casa do Benim, Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre outras. Né? Essa, na verdade, foi a que mais me chamou a atenção. É isso, o trabalho não ficou perfeito a apresentação, mas foi o que a gente conseguiu. Então, o tema, né, artes visuais, eu vou falar sobre o designer gráfico. Então, vamos lá. O que é um designer gráfico? O designer gráfico, ele é o profissional, né, que cria projetos de comunicação virtual, novos produtos de embalagens, logotipos, panfletos, outdoors, páginas de internet e etc. Bom, eu escolhi me aprofundar nas logotipos porque é o tipo de design que eu acho mais interessante. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de logotipos para que a gente possa entender na prática. Só um minuto. Então, nessa área de designer, né, sobre logotipos, é o designer que vai dar vida para determinada marca. Então, é onde ele vai colocar o que a marca preza, vai contar a história da empresa em um só desenho. Então, ele vai trazer muitas das vezes qual é a essência da marca e precisa ser simples, mas ser muito criativo, né? Então, aqui estão alguns logotipos muito conhecidos no mundo inteiro. E aí você percebe o quanto o design ele é importante, porque algumas marcas, por exemplo, como a Nike, a Adidas, a Starbucks, nem precisariam hoje em dia ter a escrita, né, o nome da marca, de tão representativo que o desenho é. Então, aqui nós vemos o quanto é importante a criatividade, e eu entendo que a função do... Eita! A função do design, ele é do design gráfico, né? Ele, mais falando sobre logotipo, é criar um desenho que represente a marca e a empresa de uma forma que ela não precisa estar escrito sobre ela. Por exemplo, a Adidas, ela foi criada por Peter Moore. Ele utilizou o trevo e a forma geométrica com interseção tripla. Então, ele queria simbolizar a diversidade da marca. Se a gente for ver sobre a Adidas, ela é uma marca que tem de tudo, desde tênis, chinelo, blusa, camiseta, boné. Então, ela é bem extensa, assim, a diversidade dela. E as listas representam uma montanha, que quer dizer enfrentar sempre seus sonhos e seus objetivos. Então, quando você, né, é um designer gráfico, você precisa atender a necessidade do seu cliente. Então, você vai entender a essência daquela marca, o que ela quer passar para os clientes, como eu disse no começo, sem precisar estar escrito sobre a história dela. Tá apagando para vocês também toda hora a minha tela? Acho que tá, né? E também outro exemplo é o da Playboy, que ele foi criado por um senhor chamado... Eu não sei pronunciar o nome, então eu deixei aí do ladinho. Paul.
Então, para ele, a marca não poderia ser igual às demais marcas que traz uma certa sexualidade humorística, né? Que normalmente são corpos de mulheres, de homens. Então, ele pensou em um animal que pudesse marcar isso. Então, ele escolheu o coelho, acrescentou a gravata, o laço, e hoje é uma das logotipos mais conhecidas do mundo. Só um minuto. Não vai ter como eu arrumar, que eu ia tirar. Então, eu entendo que a função é mostrar através de um desenho uma história. E é por isso que eu acho o mais interessante. Que você traz a essência da marca, traz a história da marca em um só desenho, Então, é isso. E o design gráfico, ele vai muito além, porque ele pode ser de desenhar móveis, joias, vestuários, equipamentos médicos e entre outros. Ok, e para se tornar um designer? O que é importante para ser um designer gráfico? Então, você precisa ter afinidade com o desenho, gostar de arte de uma forma geral, porque, como eu disse, são várias áreas, você vai fazer um pouco de tudo. Gostar de tecnologia, porque o profissional ele vai usar muitas ferramentas da computação, muitas ferramentas técnicas para os seus projetos. E ser criativo e inovador com certeza é essencial, acho que é uma das coisas mais importantes, porque é como eu falei das outras vezes, o cliente vai chegar, vai falar a história da marca, a essência, e você precisa ser criativo e inovador o suficiente para ser diferente e mesmo assim não, né, deixar a essência da marca naquele desenho. Sempre se manter informado e estudado sobre novas tecnologias e formas de comunicação. Essa eu acho que é uma das partes também mais importantes, porque conforme vai passando o tempo, você precisa se atualizar. Então, eu vou dar exemplo, por exemplo, de dois panfletos. O primeiro, ele é um panfleto antigo, né? Então, você percebe o quanto ele é simples. Dá até para brincar que ele é feito no Word, porque os balãozinhos, a forma geométrica é bem simples, duas cores, a descrição e o preço do produto. E o quanto isso ficou moderno, né? O quanto isso foi atualizando, foi ficando mais bonito. Então, no segundo, ele tem mais cores, você não vê só duas cores. Ele coloca várias fotos, então para chamar a atenção, né, do cliente. No primeiro tem a descrição, o preço, ok. No segundo ele tem foto, que chama atenção, dá vontade de você ir lá, de você comprar, né, consumir o produto. Além de trazer as cores bem vibrantes e normalmente as cores que têm a ver com, aí, por exemplo, com o mercado. Eu coloquei o do Pague Menos, as cores que são mais, deles são mais, como posso dizer? O centro da cor ali do mercado é laranja, amarelo, né? Então, ele trouxe bastante isso, e aí a gente percebe a diferença de um para outro. Ok, o que eu preciso e o que eu faço para ser um designer? Bom, a área do design, ela é muito diversificada, mas eu vou falar dos três principais, que são de produtos, interiores e o gráfico, que é o que a gente já está falando. O gráfico vai aprender técnicas de identidade visual, comunicação e a organização de uma empresa. E aí existem dois tipos de cursos. Eu não sei se é assim a pronúncia, mas é de bacharel, que é um curso superior. Ele tem duração de 4 anos, mas também tem os cursinhos técnicos, que tem duração de 2 anos. O estudante pode optar pelo curso gráfico o IAD, né, que é o que a gente estuda hoje em dia. Então, pesquisei sobre isso, porque é algo que a gente está aí há algum tempo e acredito que mais para frente. Então, ainda falando sobre o curso de design gráfico online, né? Ele tem que ser desenvolvido bem parecido com o presencial, então vai ter que desenvolver atividades práticas de graduação, né, a realização de provas, a apresentação de trabalho, semestrais e a conclusão do curso, que é o famoso TCC. E as aulas no polo de apoio da universidade. Já o conteúdo teórico, ele vai estar disponível, né, nas plataformas digitais, então o aluno pode acessar no lugar e quando ele quiser.
Vale lembrar que o diploma do curso de design gráfico vale tanto para o curso presencial, desde que ele seja reconhecido pelo Ministério da Educação, que é o MEC. Então, independente da forma como você for estudar, sendo online ou presencial, ele vai te dar o mesmo diploma. Sobre design de produtos. Na graduação, o principal objetivo é você aprender a elaborar novos produtos industriais. Então, você vai criar uma identidade com foco adequado do produto, né? Também é a mesma coisa do outro curso. Tem o técnico, que é o cursinho técnico de duração de 2 anos. Também tem a graduação de 4 anos. Bom, o futuro profissional formado em design de produtos, ele pode trabalhar em diversos ramos de atuação. Então, ele pode trabalhar com arquitetura, pode trabalhar com os projetos de produtos e o design de embalagens, mas tem muitos outros, né, como nas indústrias mesmo. Falando um pouquinho sobre o design de interiores. O que mais vai ser estudado é o objetivo ali que você vai aprender, as habilidades de criar projetos internos de ambientes. Então, que ele seja organizado, seguro. Eu coloquei que ele seria bem atual, mas na verdade depende bastante do que o seu cliente passa, né? Então, se ele gosta de um ambiente que pareça mais antigo, você precisa se adequar ao que o cliente precisa. Vamos lá, deixa eu ver se era isso de interiores. O que é o designer de interiores, ele pode atuar em diversas áreas também, como escritório de arquitetura, empresas de design, indústrias, comércio de materiais e equipamentos domésticos e entre outros. Então, eu finalizei, falei sobre o que é o designer, sua função, os exemplos, como a gente pode se tornar e o que vai estudar. Eu estava vendo um pouquinho sobre onde a gente pode encontrar esses cursos, e para falar a verdade, aparece bastante sobre os cursos online mesmo, por isso que eu coloquei sobre ele. Então, tem vários cursos online que você pode encontrar. E aí, pesquisando um pouquinho sobre os designers, eu encontrei uma frase muito legal do criador da logotipo da marca da Apple. Deixa eu colocar aqui para vocês. Que ele fala: é importante manter isso simples. Pessoas não lembram de coisas complicadas, elas lembram de coisas simples. Isso também é o que faz a logo se sobressair. Então, eu achei muito legal, além da história da marca, né? Ele montou uma frase que é exatamente isso. Você ser o designer, você vai trazer algo simples, mas que vai impactar as pessoas. Que elas vão olhar para aquela marca e vão lembrar, né? Olhar para aquele desenho e vão lembrar da marca. E eu acho que é isso, ser simples, mas ser muito objetivo. E aqui estão as fontes que eu usei. Finalizei. Opa. O meu trabalho, junto com a Camille, a gente vai apresentar a maquiagem social. O que se trata da maquiagem social? É um profissional que ele é especialista em eventos sociais, como casamento, formatura, em arrumar madrinhas, entre outros. Ele tem que ter em prática várias técnicas para cada ocasião. Tipo assim, eu vou maquiar uma noiva, então tem que ter técnicas que a noiva goste para ela se sentir confortável e escolher uma delas. Vou maquiar uma formanda, vou mostrar minhas técnicas para ela, ela escolhe uma e vou aplicar nela. E assim vai. Bom, qual é a função do maquiador? A função é que o maquiador social é um profissional em todas essas áreas sociais, como alguns exemplos que a gente colocou aí no slide. Como a Raíssa falou, casamento, jantar, aniversário, formatura.
E esse tipo de maquiagem, ela tem o objetivo de realçar a beleza que você já tem, a beleza que você já possui. Aqui, como a gente tá vendo, o maquiador tirando foto. O tempo de formação de um maquiador profissional, vamos dizer assim, ele nunca acaba, porque tem várias técnicas chegando no mercado toda hora. Ou seja, eu iria dizer que se fosse para fazer um curso mesmo, iria durar de 1 ano a 5 meses, de 1 ano e alguns quebradinhos. Mas como que é um maquiador social, vamos dizer profissional, que se engloba em todas as áreas, ele nunca para de estudar técnicas de maquiagem, ele sempre vai estar estudando. Igual, tipo, tem várias maquiagens e tipos de pele. Um tipo de pele que todo profissional de maquiagem social que tem que ter, que é essencial, é em peles negras, em peles morenas, porque não é uma pele fácil de se lidar. Você tem que ter muita prática, você tem que ter muita habilidade em reproduzi-la, essa pele. Agora vamos para o ponto positivo e os negativos. O positivo é que o maquiador vai estar fazendo o que gosta, né? Porque se tá numa profissão é porque, ao meu ver, é porque gosta. Vai estar mostrando a qualidade do seu trabalho e mostrando o seu diferencial, assim atraindo mais clientes. E o negativo é que essa pessoa vai estar lidando com o público, com pessoas diferentes a cada atendimento. Então, vai ter uma que vai gostar de uma técnica, a outra não. E assim ele vai ter que saber lidar com as críticas do seu trabalho. E assim evoluindo, aprendendo novas técnicas, aprendendo a lidar melhor com o público. E chegou ao fim nosso trabalho e as nossas fontes de pesquisa. A primeira fonte foi esse blog e a segunda foi a Raíssa, porque ela é maquiadora também, então a grande parte do trabalho de pesquisa foi ela que mencionou. Eu vou falar sobre o cartunista. O que é um cartunista? Cartunista é a profissional que desenha cartoons, histórias em quadrinhos, tiras cômicas, desenhos, entre outros. Sabe, gente, aquelas tirinhas, aquele cartoons que a gente vê em prova e em atividade, sabe? Então, esse é o trabalho de um cartunista. E na maioria das vezes, eles retratam de forma crítica aspectos que envolvam o dia a dia de uma sociedade. E agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor esse trabalho. Aqui eu trouxe uma... Calma aí, gente, que eu vou tirar esse negócio aqui. Aqui eu trouxe uma tirinha mais pro lado crítico da Mafalda. Se vocês quiserem ler, pode ler. Aqui eu trouxe uma tirinha mais humorística, né, do Garfield. Aqui eu trouxe um cartoon, que é crítico também, e um cartoon mais humorístico, para vocês verem. Todo mundo já leu? Vamos lá. Se estiver lendo, esperar um pouquinho. Vamos lá, galera. Áreas de atuação e especialidade. Um cartunista, ele é especializado em desenhos. E ele pode publicar seus desenhos, suas tirinhas, em jornais, revistas, revistinhas próprias, na internet e em vários outros lugares. Esse profissional, diante da nossa era tecnológica, hoje ele trabalha com a ajuda de equipamentos digitais. Mas o trabalho inicial sempre é feito à mão. E antigamente, né, antes de toda essa tecnologia, era todo feito à mão esse trabalho. Formação. Não tem formação para ser um cartunista, não precisa. Basta ter talento e desenhar bem, né? E ter muita criatividade. Mas existem muitos cursos técnicos específicos para se tornar um cartunista, como curso de produção de charges, cartoons, histórias em quadrinhos. Mercado de trabalho. O cartunista é um cargo que está em altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro.
entre os meses de abril de 2020 e março de 2021, teve aumento de 88,24% nas contratações formais com carteira assinada. Bom, esse profissional, ele ganhou mais reconhecimento nos últimos tempos, por conta do avanço da tecnologia, né? Porque antigamente só encontrávamos em revistas e jornais. Já hoje vemos vários deles na internet e nas redes sociais, facilitando o acesso, né? Por isso, aumentou bastante o mercado de trabalho para essa profissão. Então, é uma ótima opção de profissão para quem gosta de desenhar e abusar da criatividade. Pontos positivos, negativos e pré-requisitos. Os pontos positivos de ser um cartunista é você fazer o que você ama. Porque se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, você vai se envolver ali envolvido com a arte, você vai trabalhando com algo que você ama. E nada melhor do que uma coisa feita com amor, né? Que sai bem melhor. Você vai poder se expressar, ter a liberdade de colocar no papel aquilo que você sente perante a sociedade, seus sentimentos, suas opiniões, de uma forma artística e liberal. E mostrar isso para as pessoas. Abusar da criatividade. Você pode fazer suas historinhas, usar várias cores, as cores que você quiser, do tema que você quiser e criar os seus próprios personagens da maneira que você quiser. Então, você pode usar muito a sua criatividade. Trabalhar em casa. Na maioria das vezes, esse profissional ele trabalha na sua casa e ele faz o seu próprio horário. Os seus fãs, ser reconhecido e se encontrar com seus fãs, né, que vai te dar mais motivação ainda para continuar fazendo o que você faz. E viajar pelo mundo todo por causa de seus desenhos e das suas tirinhas. Os nossos pontos negativos de ser um cartunista é o pouco reconhecimento. Aliás, é muito pouco reconhecida essa profissão, porque eu mesmo não sabia o que era um cartunista. Fiquei sabendo agora que eu tive que pesquisar, porque nunca ouvi falar nessa profissão. Público pequeno, dependendo do lugar onde ele vai colocar, né, suas tirinhas, pouca gente vai ver. Então, infelizmente, é um público bem pequeno. O valor é baixo comparado às outras profissões de ilustração e desenhos. O valor dessa profissão é muito baixo. E sem garantias. Não tem férias, 13º, garantias, entre outros. Pré-requisitos para você ser um cartunista. Você precisa ter responsabilidade para você entregar os seus desenhos na hora certa, manter tudo certinho. Precisa de habilidade para você desenhar. Paciência, porque fazer com pressa nada sai direito quando a gente faz com pressa, né? Principalmente para você fazer cada detalhe de cada personagem. Então precisa muita paciência e criatividade, né? Que não pode faltar a criatividade. Agora eu vou falar sobre alguns cartunistas conhecidos. Temos primeiro Maurício de Souza, que acho que todo mundo conhece. Maurício de Souza, que nasceu em 1935, é um cartunista empresário brasileiro. Ele criou a Turma da Mônica e vários outros personagens. Então eu deixei aí do lado uma tirinha da Mônica para vocês estarem vendo sobre o Maurício de Souza. Então, gente, eu conheci o Maurício de Souza, mas eu não sabia que o nome da profissão dele era cartunista. Acho que a maioria não sabia. Vou passar agora para o próximo, que é o Ziraldo. O Ziraldo, ele nasceu em 1932 e é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor, dramaturgo e brasileiro. E é o criador de quadrinhos infantil O Menino Maluquinho. E foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Não sei como fala isso, gente. Esse é o Ziraldo, ele criou o Menino Maluquinho. A gente vê bastante as tirinhas também nas provas. E eu deixei aí também uma tirinha para vocês verem de exemplo do trabalho do Ziraldo. Se vocês deixarem um tempo para vocês lerem. O nosso próximo personagem é o Joaquim Salvador Lavado, o famoso Quino, que criou a Mafalda. A Mafalda, uma menina inteligente e contestadora, que ganhou grande repercussão no cenário mundial. Quem não conhece a Mafalda, né? Ela é muito famosa, a gente vê bastante ela. E o Quino, ele nasceu em 1932 e, infelizmente, ele morreu no ano passado, em 2020. É um cartunista e humorística argentino. E ele criou a Mafalda.
E deixei aí também uma tirinha para vocês verem da Mafalda. O nosso próximo é o Bill Watterson. Eu não achei muito sobre ele na internet, gente. Não sei porquê, eu cacei, mas eu não achei muita informação. Mas eu achei que o nome dele é William Boyd Watterson II, mais conhecido como Bill Watterson. E ele é autor da tirinha do jornal Calvin e Hobbes. Esse também a gente já viu bastante. Eu deixei um exemplo também para vocês verem das tirinhas do Bill. E ele criou esses dois personagens aí. Certo? Agora aqui eu deixei como extra vou deixar umas tirinhas para vocês verem e analisarem e pensarem sobre, para vocês refletirem só. Então, eu deixei essas aí extra para vocês, vou deixar um pouquinho para vocês lerem, para ficar isso na cabeça de vocês, certo? Esperar um pouco. E essa aqui são a fonte, são bastante fontes, que eu pesquisei em um monte de lugar. E acabou a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tá, então eu vou falar sobre o design automotivo. O que ele faz, né? Ele é responsável por criar os modelos dos carros, desde os antigos até os mais novos, com a função de melhorar a funcionalidade e a aparência. Como que ele faz, né? Ele faz o esboço básico, o desenho no papel, programa o desenho assistido por computador e depois produz a imagem detalhada em 3D. E logo depois do 3D, ele faz o formato, o esboço de forma de argila. Depois da argila que ele vai começar a ser produzido com as peças fixas, com as peças que são usadas. A formação necessária para ser um design automotivo, ele é bem abrangente. Ele pode fazer um curso específico para a área, ele pode fazer graduação em design de produto, que nesse caso é o mínimo exigido, pós-graduação, cursos por fora, que também ajuda muito no currículo, como não tem a faculdade, né, de design de automóveis. Ter conhecimento mecânico também é de grande importância essa questão. Se a pessoa quiser um salário de maior, é recomendado fazer mestrado em engenharia mecânica. Não é obrigado, mas se a pessoa quiser seguir nessa área e quiser ter um salário maior, é bem recomendado fazer um mestrado em engenharia mecânica. Fazer estágios em empresa de designs. Porém, a maioria não é remunerado, que muita gente já deixa de fazer por isso. Ter muita criatividade, isso é óbvio. Ter habilidades com desenho e esculpir. Afinal, antes de montar o carro fixo, ele tem que ser esculpido. Uma curiosidade que eu achei é o salário de um design automotivo da concessionária alemã Volkswagen gera ele em torno de 11.376 até 14.332. Essa pesquisa é bem atualizada, ela foi realizada em junho de 2020, 11 de junho de 2020. E para o profissional ter chegado a esse salário, ele fez um mestrado em engenharia mecânica, para deixar essa ênfase aí. O mercado de trabalho. Para ingressar no mercado de trabalho, é recomendado fazer muitos contatos durante os estágios que você fizer, fazer portfólios para deixar em empresas como a Volkswagen, ingressar em uma organização de design de carros profissionais. É um pouco difícil de achar, mas não é impossível. Então,
você consegue se preparar para mudar o contato para o trabalho, se mudar, né, por conta do trabalho, se mudar, tipo, de estado ou até mesmo de país. Não é... Isso é uma coisa que pode acontecer com você. Participar de feiras de design automotivo e deixar a possibilidade de você entrar numa empresa grande, como a Fiat, a Volkswagen, a Honda, ou entrar numa empresa que está iniciando agora, que pode ser muito bom para você. Tipo, pode ser muito bom que você vai lançar novidades com uma marca nova, que vai ser uma novidade enorme no mercado automobilístico. Existe o maior estúdio de design automotivo da América Latina e está localizado em Minas Gerais, Betim. É da Fiat, esse estúdio. E uma outra curiosidade também que eu acabei não colocando, mas eu achei, é que a Fiat esse ano, ela instalou nova forma de fazer o esboço dos carros. Ela usa com óculos de realidade virtual e monta os carros com peças, como se estivesse montando na vida real, mas é de forma 3D, como se fosse aqueles jogos virtuais mesmo, como os jogos virtuais que nem tem o de montanha-russa, que é bem conhecido por conta de situações engraçadas que acontecem. É nesse estilo. É bem interessante. Grandes nomes desse meio, temos um jovem brasileiro, que é chamado Robert Ramos. Ele começou nesse mercado aos 17 anos de idade. Ele era um jovem apaixonado por carros que desenhava nas suas horas vagas, fazia Photoshop, e que não imaginava que seus desenhos de horas vagas fosse tomar uma proporção tão grande que foi reconhecida de forma internacional. Um dos seus carros que foi conhecido de forma internacional é o nosso famoso Opala, que provavelmente vocês devem conhecer. E entre eles está o Fusca, o CP2, a Saveiro. Inclusive, a Saveiro Turbo foi produzida por um americano que viu o desenho do Robert no seu blog e quis criar vida, que ele era esse americano, o Jamie, ele era extremamente apaixonado pelos desenhos do Robert e viu o desenho da Saveiro Turbo e quis recriar, porque ele ficou extremamente apaixonado. Então, o Robert autorizou que o desenho ganhasse vida. E tá aí a foto, né, de quando foi inaugurado, foi mostrado ao público a Saveiro, criando vida. E tá o Jamie e o Robert. O de boné é o Robert. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Bem, o nosso trabalho, como a própria thumb já diz, é sobre a maquiagem artística. E dentro do tema a gente vai falar um pouco sobre as áreas de atuação, sobre o que é a maquiagem artística, dar alguns exemplos e mostrar alguma imagem para vocês, para que isso fique bem ilustrado. Então, vamos com a introdução histórica. A maquiagem artística, ela é uma arte ancestral. Então, obviamente, ela não surgiu assim do nada agora. Ela já vem de anos e, como está escrito aqui, eles usavam materiais naturais. Então, o carvão, argila, pedras trituradas, coisas que eles achavam na natureza para se produzirem. Então, eles acabavam se pintando, não com produtos que a gente tem acesso hoje, mas produtos naturais, que faziam o mesmo efeito e deixava tudo colorido e bonito. O que é maquiagem artística? A maquiagem artística, ela é um ramo muito famoso no universo da maquiagem, por produzir verdadeiras obras de arte em nossa pele.
Ela é utilizada para a criação de personagens ou trabalhos mais livres. O maquiador, ele pode abusar de toda a sua criatividade, usar muitas cores, testar texturas, entre outras coisas. A maquiagem artística é muito ampla, então pode se trabalhar em muitas áreas. No Brasil, esse campo ainda está em constante crescimento. As mídias sociais deram muita visibilidade para os atuantes na área. Com o Instagram, por exemplo, os maquiadores, eles podem fazer challenge de maquiagem e acaba podendo divulgar mais suas obras e suas maquiagens. Os eventos temáticos, como festas, Halloween, baile de carnaval, também fazem com que os consumidores da arte também sejam encontrados. E aqui, esse como chegar lá seria no sentido da profissão mesmo, como eu posso estudar para me tornar um maquiador artístico. Em São Paulo surgiu o primeiro curso de graduação nessa área, que é de estética e... tem outro nome, mas eu acabei esquecendo. Mas é o único curso de graduação na área. E além disso, além desse único curso que foi descoberto em fevereiro desse ano, o que a gente espera, né, do maquiador artístico é que ele tenha pelo menos cursos profissionalizantes, para que ele aprenda técnicas e aprenda como aplicar isso, né, nos clientes, ou mesmo para fazer, como a Ingrid disse, challenges, para divulgar o trabalho dele na internet. Área de atuação. O teatro é uma área muito abrangente, então acaba sendo um dos mais procurados. É possível trabalhar em musicais, espetáculos de dança e também na criação de personagens. Televisão, programas de TV, séries, novelas, clipes de música, cenas de envelhecimento, etc. Eventos, shows, festas temáticas e além do carnaval. E a necromaquiagem ou maquiagem funerária, que são maquiagem em cadáveres. E o cinema. O cinema também é uma das áreas mais procuradas e ela pode ser utilizada de várias formas, como envelhecimento, criação de personagens, machucados e etc. Aqui a gente colocou alguns exemplos de carreira, que são um dos mais famosos, né? Alguns deles já ganharam prêmios e todos os trabalhos, que são os filmes aqui, eles são todos do cinema. Então, os filmes que estão descritos aqui foram o que esses maquiadores atuaram. Que nem Harry Potter é uma grande franquia conhecida, Exterminador do Futuro, Jogos Vorazes. Então, a gente quis colocar esses exemplos de grandes maquiadores, para que dá para entender, né, que tem sim futuro na área. E aqui são alguns exemplos das maquiagens que eles fizeram. Essa daqui é dos Jogos Vorazes, esse daqui é um personagem de Harry Potter, esse daqui é uma maquiagem feita no filme, se eu não me engano, O Exterminador do Futuro, e aqui é dos do Planeta dos Macacos, que cada um aqui tem especificando quem foi o maquiador que fez. Ferramentas utilizadas na maquiagem artística. Os produtos que devem ser utilizados precisam ter maior durabilidade, porque geralmente trata-se de maquiagens que necessitam durar mais tempos. Então, além de todos os outros produtos necessários para fazer uma maquiagem, como rímel, pó, cílios postiço, sombras, é necessário também o sangue cênico, a massa moldável, o verniz, a cera, o látex líquido, a paleta de corretivo, as bases, paleta de sombras, paleta de metal. E para ser um profissional de maquiagem artística, é necessário treinar muito e ter um nível de conhecimento muito alto para trabalhar com esses tipos de materiais. Aqui eu coloquei exemplos de maquiagens e reproduções. Então, a maioria desses foram feitos por blogueiras, né? As tão conhecidas blogueiras, que pegam personagem e reproduzem e acabam postando na mídia do Instagram, que é algo que é muito reconhecido. Então aqui a gente tem a personagem de terror Annabelle, a gente tem o Joker, que seria o Coringa, e aqui tem a Coraline, que é de uma animação. E aqui tem um videozinho. Isso daqui é muito visto nos dias de hoje. Eu acho que
Não só no Instagram, mas em qualquer mídia social que a gente entre, é muito visado esse tipo de vídeo. E é muito reconhecido também. Sugestões de maquiagens para iniciantes do artístico. O clown é um dos estilos mais conhecidos na maquiagem artística, principalmente por ser utilizado no Cirque du Soleil, e é muito usado também em festas temáticas e serve como ponto de partida para quem está iniciando a aprender a utilizar cores e formas. O drag queen, que ao aprender esse estilo, você entende como a transformação de rosto é fundamental, mudar traços e feições. Envelhecimento, esse também é um estilo que modifica o rosto, a ossatura e a musculatura. Então, que é algo muito importante para todos os maquiadores saberem, né? Onde deve iluminar e onde esconder o que for preciso, além de entender traços que podem ser alterados. E o terror, como a Camille mostrou lá, o da Annabelle, é muito usado em diversos tipos de festas temáticas, como Halloween. E o que mais procuram para ser feito são personagens de filme, como foi mostrado, zumbis, caveiras, entre outras coisas. E é isso. A gente agradece a atenção de todos vocês e espero que tenham gostado da apresentação. Então, o nosso trabalho é sobre publicidade. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a formação. Para quem quer trabalhar com publicidade, tem que fazer o curso de publicidade e propaganda e ele dura mais ou menos uns 4 anos. E ele aborda as matérias de antropologia, que é o porquê que uma pessoa compra um produto ou para que utiliza. A comunicação institucional, que é a imagem que provoque uma interação ou diálogo com o público. Criação publicitária, direção de arte, fotografia publicitária, gestão estratégica de marketing, legislação e ética publicitária, língua portuguesa, marketing de relacionamento, pesquisa de mercado, psicologia da comunicação e semiótica. Eu vou falar um pouco do local de trabalho. Um profissional formado na área da publicidade e propaganda pode atuar em agências de publicidade e empresas privadas no departamento de marketing, comunicação ou vendas. Quais são as áreas de atuação? Atendimento. O atendimento tem como objetivo de representação da agência e precisa manter um bom relacionamento com o cliente. Mídias. A área é responsável pela seleção dos canais de comunicação, nos quais as campanhas vão ser veiculadas. Planejamento. O profissional de planejamento é conhecido como planner dentro das agências. Social media. O profissional fica responsável pela construção e gerenciamento das empresas digitalmente. Criação. Fica responsável pela execução de ideias e desenvolvimentos das chamadas peças publicitárias criativas. Redator. O redator tem responsabilidade de produzir texto e roteiro, com a mensagem objetivada pelo planejamento da campanha. Marketing. O especialista de marketing se apoia em vários recursos, como análise de concorrências, pesquisa de mercado e público-alvo. Eu vou estar falando da média salarial de cada área que eu falei. E vamos começar pela área de criação, que eles ganham em torno de 1.462. E assistente de atendimento ganha de 1.332. Analista de publicidade, 2.166. Atendimento de Atendimento de publicitário de 1.536. Redator. Ele ganha de mais ou menos 2.435. Coordenador de mídia, 4.644. Gerenciamento de redes sociais, 1.888.
Gerenciamento de marketing digital, R$ 5.991. Diretor de criação, R$ 4.087. Agora são os pontos positivos e negativos. Nos pontos positivos, nós temos chegar em novos públicos, isso é tanto pela publicidade na internet quanto na comum. A propaganda pode chegar no mundo todo, principalmente com a publicidade na internet, né? A publicidade na internet permite que o consumidor fique mais próximo da empresa. A gente pode se comunicar com muitas empresas, tipo, por via Instagram ou pelo site também. Aprender a lidar com pessoas, porque é uma profissão que trabalha com o público. Saber do que o público gosta e saber o porquê do público gostar de um determinado produto. E os pontos negativos são roubo de informações, a publicidade só por si não vende, tem que lidar com pressão, porque é um trabalho com o público, né, como eu já disse, e ter que lidar com pessoas arrogantes, como na maioria dos trabalhos. E as fontes foram Mundo do Marketing e Guia da Carreira. E fim. Eu vou apresentar sobre ourives. Ourives, muita gente pode confundir um pouco com um designer de joias, porém a sua função é bem distinta do designer de joias. O designer de joias ele vai proporcionar a criação do modelo da joia, qual material vai usar, o processo que vamos ter que utilizar para fazer o acabamento, ou diferentes detalhes que você vai deixar na joia. O ourives vai ser mais para a parte de fabricação da joia. Ele vai receber provavelmente um desenho do designer de joias falando sobre as cotas ou falando sobre o material que vai ser utilizado e vai tirar isso do papel e transformar numa matéria. Essa profissão surgiu há muito tempo atrás e ela foi mais... ela teve um investimento maior na época dos egípcios, porque no Egito Antigo era muito comum você caracterizar uma pessoa de maior soberania através de quanto ouro ou joias ele tinha. Por isso que, tanto nas tumbas de faraós, tem muitos tesouros lá, e também tem uns caminhos escondidos para que você conseguisse chegar até as tumbas, para que os tesouros dos faraós não fossem roubados por qualquer um que se atrevesse a entrar na pirâmide. Essa é a média de quanto ganha um ourives na indústria. Normalmente esses ourives eles não vão mexer com materiais muito caros, por isso que sua média de preço não é tão alta assim. E essa foi o número médio que eu encontrei mesmo quando fui pesquisando sobre o preço, quanto é o salário de um artesão de joias. E essa é de um designer de joias, porque é um pouquinho maior, já que exige um curso técnico melhor e um curso de desenho também. Aqui tem um pouco do que você deve ter para ser um ourives. Você tem que ter alguns cursos, você tem que ter habilidades com manuseio, você tem que ter experiência, você vai ter que já ter mexido com joias, porque não é qualquer um que pode chegar e fazer sem uma noção básica. Também fala um pouco aqui que da quantidade de horas que tem no curso, como a oferecida pelo Senai, que
em média 100 horas de curso para você conseguir o seu certificado. E no mercado de trabalho é muito vasto as vagas, porque não são muitas pessoas que procuram se especializar na ourivaria. Acredito que seja esse o nome, não lembro assim de cor. Mas tem bastante vagas e normalmente é passado de geração para geração. Tipo, pai passa para filho essa arte e vão entrando no mercado de trabalho. Aqui está um pouquinho das ferramentas que a gente usa para fazer a produção das joias. O maçarico para fundição, tem um compressor, um laminador, uma amostra de bancada, um politriz, um forno para fundição, um tanque para lama, tanque para banhagem e esmerilho. Também eu vi muito, além disso, eu vi que muitas vezes se repetiam a retífica manual, que é essa daí que está aparecendo na imagem. Você pode trocar essa ponta por diversos outros tipos de materiais, sejam abrasivos ou sejam para causar uma ilustração melhor na joia. E tem uma grande variedade de qual tipo de ferramenta você pode colocar dentro de uma retífica manual. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de fabricação. O primeiro processo de fabricação ali é a laminação. O processo de laminação faz com que os metais passem por rolos compressores e ganhem a espessura e a forma adequada. O próximo é recozimento. O recozimento aquece o metal até que ele fique incandescente para que possa ser retrabalhado. Daí temos o lixamento. No lixamento, as rebarbas e pequenas imperfeições no fio são eliminadas por meio de uso de lixas, ou também por meio de uso de limas. A trefilação. Na trefilação são feitos os fios de ouro, assim como tubos e outras peças maleáveis. Também temos a fundição, que durante a fundição, o metal líquido é colocado em moldes que atribuirão uma forma quase final à joia e à soldagem. A soldagem é utilizada para unir duas faces de uma peça. A rebarbação é quase igual ao lixamento e envolve a abrasão e encerramento de peças. O polimento, que é o processo em que a joia tem seus riscos e marcas de solda removidos com o uso de um politriz. A banhagem é similar à cromagem de carros. As joias são mergulhadas em ligas de ouro e esta, por sua vez, são transferidas para a base por meio de reações eletroquímicas. E por último, acabamento, que é necessário fazer o acabamento em ourivesaria, e para isso existem inúmeras técnicas que você pode usar e aplicar para cada tipo de joia. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de polimento. Temos o polimento polido, que ele vai deixar brilhante e com um aspecto de espelho. O acetinado, que é um acabamento brilhante mais fosco. O diamantado, que ele vai ter irregularidades feitas com brocas. Temos o filigrana, que são fios entrelaçados que dão aspecto de rendado à joia. O craquelado, que são rachaduras e sobreposições de folhas de ouro. Essa daqui é uma ourives que ficou bastante famosa na internet pelo aplicativo do TikTok. Eu conheci ela há pouco tempo e esse daí é o perfil dela, caso alguém esteja interessado para ver como que funciona mais essa arte. Ela mostra como ela prepara e cada processo. E ela também tem uma loja que é desse site ali embaixo, o Ecli, que ela faz anéis, braceletes, brincos e colares. Essa é a especialidade dela. E esse é o curso oferecido pelo Senai do Rio de Janeiro, onde você tem
Tem essas matérias na grade de ensino, que são a cravação de gemas, a meteorologia, criação, modelagem, prototipagem, esses aí. Ali tem o número da instituição e o e-mail. E essas são as fontes dos trabalhos que eu peguei. Bem, é isso. Obrigado pela atenção e pronto. O nosso trabalho, a gente vai falar sobre a profissão de estilista. O que é uma estilista? Estilista é aquela pessoa que vai criar estilos. Estilista, ela não trabalha só no campo da moda, ela também tem outras áreas, como confecção de móveis, da literatura, mas o mais conhecido é no campo da moda. Vou falar um pouco sobre a carreira do estilista. O estilista é a pessoa que vai criar e desenvolver produtos para a indústria da moda. Ele é responsável por analisar e aplicar fatores simbólicos, estéticos, orgânicos, socioculturais e produtivos para a indústria. Também o estilista realiza as pesquisas da moda, também tem que fazer planejamento e gerencia coleções de moda, desde o processo da fabricação, da matéria-prima, de quanto sustentável é o produto que eles estão produzindo. Em suas atribuições, ele ainda elabora protótipos, modelos, croquis, fichas técnicas e portfólios com uso de técnicas diferenciadas de expressão gráfica. Eu vou falar um pouco sobre as funções do estilista. Ele elabora coleções, pesquisa a tendência do mercado, da moda. Ele também desenha modelos de roupas e acessórios, gerencia empreendedorismo de moda, desenvolve planos de marketing na moda, cria projetos de estamparia, faz vitrinismo em lojas e boutiques e pesquisa novos materiais para poder produzir as suas coleções. Sobre o mercado de trabalho do estilista e a área onde ele atua, ele pode atuar na gerência e planejamento de produtos de moda, na consultoria pessoal da moda, que aí é para uma única pessoa, e também pode ser consultor geral da moda. Também em desenho de figurinos para a indústria de entretenimento e em pesquisa histórica de figurinos de época. Agora eu vou falar um pouco sobre a ação necessária para ser estilista e o tempo também que toma. Bom, o curso de design de moda, o estilista, ele é oferecido em 2 modalidades, o tecnólogo e o bacharelado. O mais completo é o bacharelado, que ele vai ter duração em média de 2 a 4 anos. E ele vai capacitar através de disciplinas tanto teóricas como nas práticas. Entre as disciplinas teóricas, a gente vai encontrar a história da arte, cultura da moda e criação, desenho e estilismo. O aspirante a estilista, ele também pode cursar a faculdade de moda, design, artes e se especializar em estilismo. Além disso, ele há outros tipos de cursos que vão agregar o conhecimento do profissional. Aí ele pode também fazer o curso livre de corte e costura ou de desenho e ilustração. Bom, agora a Larissa vai continuar explicando. Tá, então agora a gente vai falar um pouco sobre quanto custa estudar moda. O valor médio de um curso de moda, na maioria das instituições, é de R$ 700. No entanto, as mensalidades podem variar entre as faculdades, de 400 a mais de R$ 2.000.
é a média salarial. A faixa salarial do estilista de moda fica entre 2.500, o salário mediano da pesquisa, e o teto salarial de 7.255,71, sendo que 2.891,46 é a média do piso salarial em 2021, de acordos coletivos, levando em conta profissionais em regime CLT de todo o Brasil. Um salário inicial para um designer de moda pode começar em torno de 24 mil anuais. Contudo, se o profissional estiver disposto a trabalhar duro e perseverar, pode chegar a ganhar muito mais, dependendo da empresa. Agora a gente vai falar um pouco sobre os estilistas. Primeiro a gente tem o Franco Moschino, que é um estilista italiano, que misturou o circo com a equitação. Em seguida a gente tem Giorgio Armani, que também é um estilista italiano, que optou por peças mais discretas. Depois a gente tem Jonathan Simkhai. Ele é um estilista americano e, como a gente pode observar, as peças dele são peças mais requintes, são peças mais sofisticadas. E depois a gente tem Reinaldo Lourenço, que é um estilista brasileiro, que tem um conceito também bem sofisticado. As peças dele são de identidade forte e um estilo marcante. E será que essas roupas elas vão estar realmente nas lojas? Não. Nem sempre essas roupas vão ser produzidas e chegar às lojas. Geralmente, as peças colocadas à venda são menos elaboradas, são mais comerciais, né, para poder alcançar um número maior de clientes. São roupas, a gente pode dizer que são roupas mais usáveis. Os pontos positivos sobre a carreira de estilista. O estilista ele pode trabalhar de forma autônoma, fazer parte de equipes criativas, ser responsável por tarefas de supervisão nas indústrias ou até mesmo ser assessor no mundo do espetáculo ou televisão. E os pontos negativos. É preciso estar sempre disposto para trabalhar por longos períodos, ficar sempre atento com prazos e clientes, e o estilista não tem o privilégio de escolher e exercer a sua profissão em qualquer cidade, devido à grande competitividade. Essas são as nossas fontes de pesquisa. E muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Hoje eu vim aqui apresentar um pouco sobre ilustração digital. Ilustração digital é qualquer tipo de ilustração que passou integralmente ou em parte pelo processo digital. Isto é, necessitou ser produzida ou finalizada em algum programa de computador, podendo ser desenhos feitos diretos no computador com mouse ou mesas digitalizadoras e depois editadas. O resultado é uma imagem estática. Quando a imagem passa a ter movimentos, deixa de ser uma simples ilustração e já pode ser considerada um tipo de animação, como um GIF animado, por exemplo. Os mercados de publicidade e editorial costumam ter uma grande preferência por contratar ilustradores desse meio pela praticidade. Trabalhos com animação 2D também costumam utilizar muito esse tipo de ilustrador, assim como a área de quadrinhos que cada vez mais faz todo o processo de criação de uma HQ em digital. Graduação ou curso equivalente na área de designer, ilustração, desenho ou animação ajudam bastante na hora de uma colocação profissional.
Vantagens da ilustração digital comparada com a ilustração tradicional. É mais fácil para fazer correções, produção mais veloz, produção mais limpa e a entrega é mais rápida. O salário médio nacional de um ilustrador digital é de R$ 2.300 no Brasil, dependendo do nível e tempo de atuação profissional. Perfil e características do profissional. Dominar os principais softwares de ilustração e edição de imagem, como Adobe Photoshop, para um ilustrador é fundamental. Além disso, deverá dominar a pintura digital, ter noções avançadas de luz e sombra, perspectiva, composição de cena, anatomia e ter flexibilidade de estilos e traços. Aqui eu coloquei alguns ilustradores e uma de suas obras. Christopher Guzman. Não é brasileiro, mas hoje em dia mora no Rio e tem uma paixão infinita pelo Brasil. Ou seja, o coração é do nosso país, então vale a pena. Produziu incríveis ilustrações digitais nas fotos do Rio, e aqui está uma delas. Ryan Smellman. Nascido nos Estados Unidos, Ryan veio para o Brasil aos 6 anos e hoje se considera completamente brasileiro. É um ilustrador oficial do site Omelette e costuma compartilhar suas criações no Instagram. Tullius Elwer é um ilustrador que vive em Maceió, no Alagoas, e aprendeu a arte da ilustração digital sozinho. Trabalhando como freelancer, o artista já desenvolveu capas de CD e livros, identidades de marcas e algumas peças para publicidade também. E aqui eu coloquei algumas ilustrações digitais que eu achei. E é isso. Obrigado a todos aí que assistiram. Boa noite. Sei tudo de novo. Boa noite, primeiramente. E vou falar um pouco sobre o perito criminal. Vou apresentar uma profissão como outras situações, uma relação indireta com a arte. Uma polícia criminal precisa de muita noção de composição, cores e estética. E apesar de todos os resultados belíssimos, polícia criminal não é uma linguagem artística. Algumas profissões exigem uma apresentação visual impecável, com luzes e sofisticados. Apesar de ter elementos da moda, não são necessariamente ligadas à arte. O fotógrafo perito criminal não é um artista, mas precisa ter excelente conhecimento de iluminação, enquadramento e tudo que o fotógrafo que trabalha com a produção de imagem conhece para registrar uma cena de um crime. Posso preservar ao máximo de todos os detalhes necessários para uma boa perícia técnica. Onde estudar cursos da área? Como explicamos, os cursos mais exigidos para profissionais que querem atuar nesta área são os de medicina, enfermagem, química, farmácia, biomedicina e engenharia. E tem muitas coisas, né? Essa universidade, cidade de São Paulo, são as universidades que eu poderia estar, né, cursando agora. Universidade de São Paulo e Universidade Norte do Paraná. Como funciona a profissão de perito criminal?
O perito criminal poderá ser convocado para investigar as mais diferentes ocorrências, como um acidente de trânsito com vítimas, roubos, homicídio, verificar casos de explosões ou acidentes de trabalho e até analisar documentos. O que é fotografia perito criminal? O que é? Dentre a função fotografia pericial estão fotografar ocorrências policiais em qualquer tipo de local de crime ou sem vítimas, incluindo contato com materiais contaminados, agentes físicos, químicos e biológicos, e os cadáveres, bem como ocorrências diversas, desabamentos, desmoronamento, soterramento, incêndios, catástrofes, acidentes de trânsito, roubo, furto, entre outras. Um fotógrafo técnico pericial precisa ter. O que ele precisa ter para ser um fotógrafo técnico para perícia? Responsabilidade, capacidade de observação, raciocínio rápido, capacidade de concentração, visão realista, capacidade de interligar fatos emotivos, metodologia, sinceridade, curiosidade, imparcialidade. São esses negócios que eles precisam ter para ser perito, né? Para ser fotógrafo técnico, quer dizer. O que faz um fotógrafo criminal? O que ele faz? Quando um crime é relatado, uma equipe multidisciplinar é acionada até o local do acontecido, para que se faça o esclarecimento de fato. São policiais, peritos, detetives e médicos legistas, todos trabalhando com o objetivo de identificar evidências suficientes para indicação de um culpado. Dentre os diversos profissionais encarregados da investigação de uma cena de crime, está um fotógrafo criminalístico. Como se tornar um fotógrafo? Como que a gente se torna um fotógrafo? Para se tornar um fotógrafo, não é necessário diploma em curso superior, mas precisa ter conhecimento técnico, criatividade e experiência. A função pode ser, inclusive, uma especialização de outras profissões, como os jornalistas e publicitários. Para aprender a manusear os equipamentos e desenvolver habilidades necessárias, o aspirante, o fotógrafo, pode se matricular em cursos livres de fotografia. E mesmo um profissional experiente deve se manter atualizado sobre novas técnicas e métodos, tecnologias e equipamentos. A experiência e a criatividade são requisitos para um bom fotógrafo. Para desenvolvê-las, conteúdo é necessária a experimentação. Precisa fazer curso de fotografia perito criminal? Sim, precisa, né, gente? Porque sem um curso, como que a gente vai saber sobre as coisas, né? Sobre
o que sobre equipamento, sobre foto, o que a gente ia saber, né? Então, sim, precisa de curso. E coloquei essas duas fotos, né, para destacar um pouco. Nessas duas fotos dá para perceber, né, que tem uma foto aqui que é de um corpo, então é uma cena de crime. E uma foto aqui que eles estão analisando o sangue da vítima. Aqui também, 3 fotos. Eles estão analisando a digital da vítima. E a segunda foto de uma mulher aqui caída no chão é um cenário de crime também, né? Então eles estão vendo o que aconteceu e fazendo o que eles fazem, né? E essa terceira foto aqui, de 3 pessoas aqui e o homem caído no chão, esses dois aqui estão vendo o que aconteceu. Estão checando se ele tá morto ou vivo. Lógico que vai estar morto, né? Foi tiro na cabeça, então não sei o que vai acontecer depois. Quais são os equipamentos que eles utilizam? Eu achei muito importante eu colocar isso, quais são os equipamentos que eles utilizam, porque, né, um perito de campo, quando sai para o seu trabalho, leva consigo uma maleta com objetos simples, mas que são fundamentais para o trabalho. Entre eles, há pinças, lanternas e outros. Confira no infográfico abaixo para que serve cada um. Além do material básico, há ainda itens mais complexos, mas que ficaram famosos por conta das investigações criminais, de recuperação e dos seriados. São eles Luminol, também conhecido como Blue Star, e as luzes forenses. O luminol serve para detectar manchas de sangue e as luzes são, na verdade, faróis possantes com infravermelho que revelam a presença de substâncias orgânicas. Essa foto, eu coloquei mais 2 fotos aqui, né? Tem uma foto aqui, dá pra perceber que eles estão passando um pozinho preto, para eles ver, para eles enxergar digital, né? E tem uma outra foto aqui da mão aqui, eles passou no papel e colocou numa folha branca, né? Para ver certinho. Ser perito criminal é perigoso? Será? Os peritos criminais estão expostos o tempo inteiro a diferentes tipos de bactérias, vírus, micro-organismos, substâncias tóxicas e venenosas, que podem, inclusive, levá-los à morte. É uma profissão de alto risco. Nós, assim como toda parte policial que está exposta ao contato com pessoas mortas, substâncias orgânicas, inorgânicas, venenosas, passamos o tempo todo em busca de verdade para que ela seja exposta à população e ao juiz, de forma que ele possa incriminar ou inocentar uma pessoa.
É isso, gente. Esses aqui são os links, né? Acho que tem 4 links aqui, que é das pesquisas que eu pesquisei. É isso. Emerson, vamos apresentar o trabalho de artista plástico. Desde quando nossos ancestrais habitavam cavernas, suas habilidades em criar imagens já eram recorrentes e assim como hoje, a visualidade já tomava conta de diversas áreas da atividade humana. Certamente, hoje as artes visuais encontram um campo muito mais vantajoso e lucrativo. Ela está presente nos grafites de rua, no computador, na parte gráfica dos jornais e revistas, na capa do disco e do caderno, no calendário, no figurino, peças teatrais e etc. Desse modo, chamamos artistas plásticos ou artistas visuais aquele que cria a obra de arte nas mais diversas modalidades. De acordo com a pesquisa salarial, o salário médio de um artista plástico é de 2.900. Pode depender muito do lugar. Tem lugares que podem pagar mais, tem lugares que podem pagar menos. O artista pode trabalhar no cinema, exposições de arte e etc. O artista plástico, ele pode passar. Ele pode trabalhar como nas mediações de museu e tal, organização de exposição, restauração, agência de propaganda, marketing, além da produção e venda de suas obras. E também aqui no Brasil tem o carnaval, que muitos artistas plásticos ganham muito dinheiro, né, na época de carnaval. E tá aí belas obras aí que a gente está vendo. Pode passar, Emerson. Bom, agora vamos falar de uma das maiores artistas aí, que é a Tarsila do Amaral. É considerada uma das maiores pintoras brasileiras. É de autoria dela, por exemplo, o famoso quadro Abaporu, que é um quadro que todo mundo conhece, todo mundo já viu em escola, trabalho e tal, que foi feito em 1928, uma pintura a óleo da Tarsila do Amaral, e todo mundo já viu, né? A artista plástica que nasceu no interior de São Paulo era filha de uma família tradicional e rica da região, dona de uma série de fazendas. Apesar de ter nascido no Brasil, Tarsila fez grande parte de sua formação artística na Europa, tendo se mudado para Barcelona aos 16 anos. Além de ter vivido na Espanha, também estudou em Paris, onde entrou em contato com a arte moderna que mais tarde ajudou a trazer para o Brasil. Pode passar. E tá aí a obra que eu estava falando, o Abaporu. Ela está atualmente localizada no Museu Latino-Americana, em Buenos Aires, na Argentina. Pode passar. E é isso. Esse é o nosso trabalho, nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado.